Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 40. Mateus, capítulo 27, apenas um versículo, que é o versículo de número 40. Versículo de número 40 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus, está escrito: E dizendo tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Quero ministrar sobre um simples tema: não desça da cruz. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, é um evangelho rico, cheio de traços da eternidade, pois o Evangelho de Mateus, ele vem revelando acerca do plano salvífico de Cristo e de tudo que ele veio fazer aqui embaixo na terra. Mateus, por sua vez, diferente dos evangelistas Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos têm como foco e o objetivo revelar Jesus para a humanidade, cada um revelando de uma forma diferenciada. Pois Mateus, quando ele vem apresentando a pessoa bendita de Cristo, Mateus, ele vem apresentando Jesus desde o capítulo 1 para os judeus como o único Deus, como o único Salvador, e que todos os seus passos aqui foi apenas a caminho da cruz, pois sem cruz não haveria remissão dos pecados. Sem cruz não haveria o derramamento de sangue. Sem cruz não haveria o brado da cruz, que é tetelestai. Então Jesus já saiu do céu, sabendo da sua missão aqui embaixo na terra. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 20, que está escrito: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Está escrito que adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus já havia sido sacrificado. O Cordeiro já havia sido sacrificado antes do haja de Deus, antes do sol raiar pela primeira vez, antes dos pássaros cantarem. O Cordeiro já havia sido sacrificado na eternidade. E no Gólgota, a cruz foi apenas revelada para a humanidade. Quando nós olhamos para dentro do Éden, no capítulo de número 3 do Gênesis, foi formado um ambiente esse que Deus descia, falava com Adão, caminhava no jardim. O ambiente era abalado, porque Deus descia no Éden. E toda vez que Deus descia para se relacionar, para dialogar com o homem estava em um lugar aguardando Deus descer. Só que Deus tem uma ideia agora: vou fazer uma disjuntora para que o homem não fique só. Ele dá Eva para Adão, e agora a serpente, ou Satanás, vai ludibriar a mente da mulher, e vão agora pecar, vão comer daquilo que Deus determinou, de toda a árvore do jardim. Vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás. É aqui que em um inteirinho de tempo Eva peca junto com seu esposo Adão. Quando eles pecam, o pecado vai permear dentro da humanidade de uma forma tão severa que foi necessário Deus cobrir o homem com veste de cordeiro e agora sentenciar. O homem precisaria sair do Éden, uma espada iria estar ao redor do jardim. Porém, aparentemente parecia que Deus foi pego de surpresa. Só que a Bíblia é clara em dizer que antes que houvesse dia, ele já existia. O Cordeiro, que acaba de ser coberto
para o homem é o próprio Cristo, que antes da existência do Éden, da existência do sol, da existência da terra, o Cordeiro já foi sacrificado na eternidade. A cruz já estava traçada, alinhada, fixada no coração do Eterno. Quando Deus cobre o homem, era Ele revelando aquilo que estava sendo preservado na eternidade. O Cordeiro que estava sendo coberto para o homem foi justamente imolado, preparado, antes da eternidade aparecer, antes do haja, antes do sol brilhar, antes dos pássaros cantarem. O Cordeiro já havia sido imolado, sacrificado. E todos os passos de Jesus aqui, todos os livros, todos os capítulos, todos os versículos, foi apenas uma traça ou um traço da direção ao caminho do Gólgota, ao caminho da cruz, que revela que todos os seus passos aqui foi apenas em direção da cruz, em direção do Gólgota. Aquilo que estava levantado na eternidade, porque a cruz não veio ser levantada apenas no Gólgota. A cruz já estava levantada na eternidade primeiro. E no Gólgota, e no Gênesis, foi apenas revelada para o mundo. É por isso que João, no capítulo 1, versículo de número 1 ao 14, João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Houve um início, antes do princípio, que ele já existia. João 1,14. Ele diz para nós que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo de número 2, que ele esvaziou-se de si mesmo, pois desde o começo, Jesus sabia do que ele viria fazer aqui na terra. A sua missão não era apenas curar os cegos, levantar paralíticos. A sua missão não era apenas ressuscitar os mortos. Todos os passos de Jesus teve um foco, teve um objetivo, e toda a linha apontava para a cruz, porque sem cruz não haveria perdão dos pecados. Ele sabia que iria sofrer, que iria ser perseguido, que iria ser caluniado. João capítulo 3, versículo 14 e 15, ele mesmo disse: Moisés levantou uma serpente no deserto, e importa que o Filho do Homem seja levantado. Todos seriam atraídos pela atuação de Jesus aqui. Ser levantado seria Jesus trazendo o povo para ser atraído por ele. E todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João capítulo 12, ele diz que todos seriam atraídos por ele, pela sua morte. O apóstolo Paulo vai dizer que ele nos reconciliou no corpo da sua carne. Ou seja, tudo que o homem sofria, Jesus carregou sobre ele. Todas as dores, traumas, perseguições que o homem passa, Jesus carregou sobre ele. Mateus capítulo 26. O Filho do Homem, sabendo que logo ele seria entregue. E essa tradução entregue significa traído. O Filho do Homem sabia que seria traído ao ser entregue. Pode ver que tudo que Jesus falava, sempre presbítero Edmilson Marinho, ele deixava uma garantia daquilo que ele falava. Certa vez em Mateus 14, Jesus pega os discípulos após despedir a multidão, cansado
e pega os discípulos e diz: vamos para o barco, partemos para outra margem. A primeira coisa que Jesus fala é: partemos para a outra margem. Ele não contou o que iria acontecer no meio da travessia, mas ele deixou uma garantia: nós vamos chegar na outra margem. No meio, o vento; no meio, as ondas; no meio, o medo, a incredulidade. Mas Jesus deixou uma garantia: nós vamos chegar do outro lado. É por isso que toda vez que Jesus falava uma coisa, ele sempre deixava uma garantia primeiro. Marta envia um mensageiro em João 11 e diz: o teu irmão vai ressuscitar, Marta. Só que antes o mensageiro chegou dizendo: aquele a quem tu amas está padecendo, está morrendo. Aí vem Jesus, entrando em Betânia, olha para Marta e diz: Marta, o teu irmão, ele vai ressuscitar. Aí Marta, pela sua incredulidade, pelas suas preocupações, olha para Jesus e diz: eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. Aí chega Jesus pela segunda vez e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele deu uma garantia primeiro: isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Ele vai ressuscitar. É por isso que quando Jesus estava prestes para ser morto, ou entregue para a morte, porque em João capítulo 10, salvo engano, Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo vou dar por amor de vós. Ele deu uma garantia: é necessário que eu padeça, mas não se preocupem não, no terceiro dia eu ressuscitarei dentre os mortos. Em João capítulo 1, quando Jesus nasce, presbítero Edmilson, Satanás sabia e também tinha ideia que essa criança que acabava de nascer não era uma criança qualquer, não era uma criança comum. Quando Jesus nasce na noite fria de Belém de Judá, João vai dizer no capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. E ele abre a porta da graça e diz: portanto, quem quiser se tornar-se filho de Deus, eu estou dando poder agora. Só que quando Jesus nasce, Satanás também sabia da profecia de Gênesis 3:15, da semente que viria da mulher e que pisaria a sua cabeça e esmagaria a cabeça da serpente. Satanás sabia que essa criança não era uma criança comum, não era uma criança qualquer. O sistema é movido. Satanás move o coração de Herodes ao ponto que a fúria, a raiva entra no coração de Herodes, pois Satanás sabia que a criança que acabava de nascer não era uma criança normal, não era uma criança comum ou qualquer. Herodes desencadeia um massacre dentro de Jerusalém. Matem todas as crianças recém-nascidas agora, porque ele sabia a semente que acaba de nascer. Essa semente veio fazer uma coisa aqui na terra. Os magos avisaram. Os magos deram noção do que acabava de nascer. Foi abalado todo o inferno. A cúpula de Herodes, Caifás, Pilatos, os sacerdotes que estavam andando na contramão do lado do sistema, foi também abalado pelo próprio Satanás. Satanás sabia, essa criança não é comum. E Satanás também tinha a ideia que se Jesus morresse a morte de cruz, no mínimo 3 coisas aconteceriam. Primeiro, o pecado seria vencido. Segundo, a morte seria vencida.
Terceiro, o diabo seria vencido. Satanás sabia, nós precisamos parar. Nós precisamos acabar agora. E Jesus vem impactando o sistema. Em João 19, Jesus pega a sua cruz, porque todos os passos dele aqui foi a caminho da cruz, foi ao caminho do Gólgota. Tudo que ele falava apontava para a cruz. Tudo que ele dizia apontava para a cruz. Tudo que ele ensinava apontava para o Calvário. Quando Jesus pega a parte da cruz, pois existia aproximadamente 3 tipos de cruz romana, e todo aquele que morresse a morte de cruz, presbítero Edmilson, era considerado uma ameaça popular. Não ia qualquer pessoa ser crucificada envergonhadamente, como eram os assassinos, os ladrões. A prova mais cabal é que estava um moço preso, chamado Barrabás. Este era um dos maiores, aquele que era assassino segundo a história, roubava e estava preso, mas precisava alguém para disputar com Barrabás a liberdade de ser solto ou de morrer na cruz. Alguns eruditos vão dizer que Barrabás não se tinha probabilidade e nem esperança de ser solto de maneira nenhuma. Só que Satanás, de toda a forma, fez com que Jesus não fosse para a cruz. Muitos pregam por aí, dizendo que quando Jesus pegou a cruz, colocou nos ombros e foi caminhando em 14 esquinas a caminho do Gólgota, o inferno entrou em festa. Isso é mentira. Jesus sabia que se ele fosse para a cruz, Satanás não conseguiria arrancar ou destruir a humanidade, pois tudo que ele queria e deseja é parar com a família, é parar com a igreja, é parar com os louvores, é parar com as palavras, com a pregação do evangelho. Satanás também sabia, se ele for para a cruz, para a gente já era. Você lembra quando João Batista está pregando no deserto da Judéia? Ele está batizando no Jordão. Quanto mais João batiza, mais o povo começa a se arrepender. Mas no meio da fila, diz a Bíblia, que está Jesus lá para ser batizado também. E quando Jesus está no meio da fila para ser batizado, João tem a revelação do Espírito de Deus, aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus aparece no Jordão, desce as águas do batismo, e 3 coisas que Adão perdeu no Éden, quando peca, agora vai voltar a acontecer de novo. No Éden o céu não abria, no Éden Deus não descia, no Éden Deus não falava, mas quando Jesus pisou os pés no Jordão, o céu se abriu, o Espírito como forma de pomba pousa sobre Jesus, e Deus volta a falar de novo: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. E agora, o que Jesus vai fazer? Ele vai para o deserto, guiado, movido, impelido pelo Espírito Santo para o meio do deserto. E lá no deserto, Satanás aparece, pega Jesus, leva para o mais alto dos pináculos e diz: solta daqui, e tu darás ordem aos teus anjos para te guardar. Transforma essa pedra em pão. Satanás sabia que Jesus estava há 40 dias jejuando e orando. Haja vista que agora é que revela que tudo que Satanás queria era que Jesus não fosse para a cruz. Ele olha e diz: eu te dou todo o reino da terra, só precisa fazer uma coisa, só se agacha um pouquinho.
E Jesus, para usar também a Bíblia, a palavra, ele olha para Satanás e diz: está escrito, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Tudo que Satanás queria era que Jesus não fosse para a cruz. E quando ele chega no Gólgota, Satanás também teve a ideia de reunir todo o Estado, toda a religião, toda a filosofia. Porque quando Jesus está no Gólgota, todos se juntaram contra ele. Mas o que levou Jesus para a cruz não foi a negação de Pedro, não foi a traição de Judas, não foi a forma errada de Pilatos em não soltar Jesus e liberar Barrabás. O que levou Jesus para a cruz não foi os homens propriamente falando. Todos se reuniam, presbítero Marinho, contra ele. Os sacerdotes, os escribas. É por isso que em João capítulo 24, salvo engano, Lucas capítulo 4, todos se reuniam na sala de Caifás para parar Jesus, com inveja da unção que estava sobre ele. Porque quem não tem, persegue quem tem. Quem não tem, tem dor de cotovelo de quem tem. Quem tem, continua perseguindo aquele que não tem. Quem não tem, se preocupa quando ele cresce, porque ele tem. Só que Jesus não está sendo levado para a cruz de forma forçosa. Jesus não está sendo levado para a cruz por causa de Pilatos, Caifás e o sistema. Não. Desde quando Judas lhe traiu, e em João capítulo 13, Jesus se levanta, pega um lenço ou uma toalha, molha e se agacha e lava os pés dos discípulos. Jesus já estava apontando para a cruz, sabendo que todos eles precisariam ter a mesma resistência do que ele iria passar também. Jesus, quando é pendurado no madeiro, ninguém levou ele para a cruz forçosa. O que levou Jesus para a cruz foi aquilo que está em João capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para salvar a todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. O que levou Jesus para a cruz foi Salmos de número 136 e verso 1. O seu amor, ele dura para sempre. O que levou Jesus para a cruz foi Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, que morreu em favor dos nossos pecados. Que levou Jesus para a cruz foi 1 João capítulo 3 e versículo 1. Vejam, é grande o amor do Pai para conosco. O que levou Jesus para a cruz foi Romanos capítulo 8 e versículo 32. Porque Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o deu e foi por amor. O que levou Jesus para a cruz foi Isaías capítulo 53, versículo 1. Agradou ao Pai e morreu a morte de cruz e foi por amor. O que levou Jesus para a cruz não foi Pedro que disse: não conheço ele, nunca vi ele, nunca sentei com ele. O que levou ele para a cruz não foi Judas lhe traindo por moeda, foi o amor. Ele olhou para o ser humano frágil, debilitado, sem estrutura na vida, sem firmeza no evangelho, apontou o dedo. E eu amo dizer que a escolha de Jesus é sempre no contrário da escolha do homem. Quando em Marcos capítulo 3, versículo de número 13, Jesus desce para escolher, ele escolheu Pedro, escolheu João, escolheu Tiago, escolheu
tantos homens que na mentalidade da sociedade seria loucura de ser escolhido, homens ignorantes, homens sem intelectualidade, homens sem beleza, homens sem status, mas só que Jesus deixou um sinal para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar ninguém sozinho de maneira nenhuma. Quando ele é levantado na cruz para a humanidade, 3 coisas escreveram em cima da sua cabeça. Existia uma placa que estava em cima, com letras garrafais, em 3 idiomas: latim, grego e hebraico. Latim, Estado; grego, filosofia; hebraico, religião. Todos se juntaram contra ele. Para quê? Para que ele descesse da cruz. Pedro olhou e disse: Senhor, não vai para a cruz. E Jesus, sabendo que não era Pedro, ele olhou e disse: para trás de mim, Satanás. Tudo o que Satanás queria é que Jesus não fosse morrer na cruz, porque ele sabia que se Jesus fosse para a cruz, o pecado seria vencido, a morte seria vencida, o diabo seria vencido. Todos se reuniram contra ele. Os sacerdotes zombavam. O sistema dizia: não é este que levantou paralítico? Não é esse que ressuscitou mortos? Porque ele mesmo não consegue soltar-se da cruz. Não és tu filho do Altíssimo? Não és tu filho de Deus? Desce da cruz. E Jesus disse que no 3º dia ele iria ressuscitar. Quando nós chegamos no capítulo de número 40, capítulo de número 27 de Mateus, versículo 40, Jesus disse: em 3 dias tudo será destruído. Quando Jesus já está pendurado na cruz, Satanás entrava nos escribas, nos sacerdotes, e dizia: desce da cruz. E me deixa abrir um parêntese para correr. Tudo que Satanás deseja é que você largue a cruz, é que você pare de cantar, é que você pare de adorar. Tudo que o sistema do inferno deseja é que você pare de orar. E eu vou liberar uma palavra para quem está me assistindo nessa manhã: não desça da cruz, porque se Jesus desce da cruz, nós não estaríamos de pé nessa manhã. Se Jesus descesse da cruz, nós não estaríamos vivos nessa manhã. Se Jesus não fosse para a morte da cruz, nós nem existíamos nessa manhã. Mas eu louvo a Deus, porque Jesus pendurado na cruz, zombado por aqueles que ele veio resgatar, todos apontavam para ele e dizia: mata. Todos julgavam a ele e dizia: tu não és o Cristo. Se és, desce. Se és, se solta. Se és, larga. Porque em capítulo 27, versículo 40, o povo dizia: se és filho de Deus, desce. Eles queriam uma comprovação. E o que é comprovação, todo mundo sabe. É algo que a gente tem a firmeza de demonstrar que tem ou que pode alguma coisa. Quem é dono de fazenda, quem tem concessionária, quem é empresário, ele sempre tem na sua escrivania ou dentro do seu gabinete comprovação que é proprietário de alguma coisa. E Jesus não precisaria comprovar para os sacerdotes, para Pilatos, para Caifás, que ele era o Filho de Deus. Por quê? Porque primeiro, em Salmos 22,
Jesus pendurado na cruz, ele vai levantar sua cabeça e vai dizer: Eli, Eli, Sama Sabachthani. O Pai lhe abandona, lhe dá as costas para ele. E isso de fato faria com que Jesus dissesse: eu vou descer da cruz e vou demonstrar para todos que eu sou filho de Deus. Mas resistindo até o fim, o sol perdeu o brilho, as nuvens começou a se abalar. Está na Bíblia que houve um reboliço nunca acontecido. Jesus na cruz, ele vai dar o brado final: Tetelestai. Porém, quando Jesus está pendurado no Calvário, no Gólgota, ele havia deixado um sinal para os discípulos: eu vou para a cruz. Lembra quando em João 13 Jesus lava os pés dos discípulos? Era eles dizendo: vocês também não podem descer da cruz. E se você puder, escreva aí no chat agora: eu não vou descer da cruz. E você que largou a cruz, pegue ela, carrega nos ombros. Porque um dia, presbítero Edmilson, 2 discípulos de Emaús estavam voltando para a aldeia, largaram, abandonaram a cruz. E Jesus, após ter entregado o seu espírito para o Pai, Jesus vai atrás de um por um e se põe no meio sem eles perceber que era Jesus. E diz: de quem vocês estão falando aí? O senhor não sabe? Tu és estrangeiro aqui? Não sabe que os nossos sacerdotes mataram o nosso Cristo, que era um homem bom, poderoso em fé e milagre? E Jesus vai indo direto. Os discípulos de Emaús vão entrando para a aldeia. E diz o texto que chegando à noite, os discípulos aprenderam algo com Jesus que se chamava amor. E diz: Senhor, fica conosco, depois o Senhor vai. E entrando Jesus na casa, está na Bíblia, tem alguma coisa para comer aqui? Tem? Ele não desiste de ninguém. Se você largou a cruz, ele não desiste de você. Pega ela, coloca nos ombros, mas a gente não vai parar. Se parou de orar, largou a cruz, coloca essa cruz nos ombros e volta para a oração hoje. Se parou de sentir a presença dele e não sente mais, tem problema não. Vou pegar a cruz hoje, vou colocar nos ombros e vou voltar a sentir a presença dele de novo. Quando ele ergue o pão para o céu, um olha para o outro, alguns eruditos vão dizer que o coração deles começou a queimar, a arder de alegria. Eles sentiram aquilo que toda vez que Jesus, quando estava presente fisicamente, pregava e ensinava, eles sentiram, olharam para o outro e disseram: será que é ele? Muitos disseram que ele ressuscitou. Será que é ele que veio atrás da gente? Eu vim liberar uma palavra para você que está na sua casa. Jesus não desceu da cruz e também você não pode descer. Satanás quer fazer de tudo para você parar, para você descer, para você abandonar o evangelho. Só que receba essa palavra direcionada da Bíblia para a sua vida. Não desça da cruz, não largue o propósito de Deus na sua vida, na tua história, na tua chamada. Jesus olhou para eles e desapareceu. E diz a Bíblia que o coração queimou e eles chegaram em Jerusalém dizendo: ele está vivo, Jesus está vivo e a gente vai até o fim. Se Jesus não largou a cruz, por que você vai largar? Por que você vai abandonar? Por que você vai desistir? A mensagem nessa manhã para a sua vida é: não desça da cruz. Quando Jesus é assunto aos céus em Atos capítulo 1, a Bíblia vai dizer em Salmos 24 que o céu se abre e agora os anjos que estavam na frente falaram para o anjo que estava na retaguarda: levantai, ó porta, suas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E muitos perguntaram: quem é esse Rei da Glória? E eles disseram: é o Senhor forte, poderoso na guerra, é o Rei da Glória. Era eles dizendo: quem está chegando aqui é o nosso general
general, é aquele que venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia e, detalhe, não largou a cruz. É por isso que Paulo, escrevendo no crivo da revelação, o apóstolo Paulo disse: aonde está, ó morte, o teu agrilhão? Aonde está, inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que não desceu da cruz. E se Jesus não desceu, a gente também não vai. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter crise, vai ter problema, mas da cruz a gente não vai largar de maneira nenhuma. Pelo amor de Deus, eu já quero saber onde está a primeira vida para Jesus nessa manhã. Pega a sua cruz, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, pegue primeiro a sua cruz e siga-me. Não dá para abandonar a cruz. Pega a cruz caída, coloca nos ombros, cheio de ferida, e caminha para Sião nessa manhã. Onde está a primeira vida para Jesus aqui nessa manhã? Eu quero saber onde está você para pegar a cruz, colocar nos ombros e voltar a sentir o peso do evangelho nessa manhã. Vamos voltar para a cruz, porque sem cruz não há poder, sem cruz não há presença, não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem dor. Venha quebrada, venha deslacerada, mas venha pegando a cruz nessa manhã. Aonde está a primeira vida para Jesus aqui nessa manhã? Escreva: eu quero voltar para Jesus. E desde já agradeço a Deus pela minha oportunidade, em nome de Jesus.